Minha ex me disse que minha namorada atual sabotou o nosso relacionamento. Se você é novo no canal e gosta de histórias, inscreva-se, deixe seu like e ative as notificações. Meu nome é Daniel, tenho 29 anos, e esse último mês virou minha cabeça de ponta cabeça de um jeito que nunca imaginei. Eu estava em um relacionamento de 4 anos com a Jaqueline, que tem 27 anos. A gente se conheceu através de amigos em comum, em um daqueles churrascos de fim de semana em que você nem espera conhecer alguém especial, mas conhece. Naquela época, eu tinha acabado de sair de um relacionamento conturbado e não estava procurando nada sério, mas a conexão com ela foi imediata. A Jaqueline era divertida, inteligente, amava atividades ao ar livre como eu, e logo nos tornamos inseparáveis. Depois de alguns meses namorando, decidimos morar juntos. Já fazem 3 anos que dividimos o mesmo teto, e nossa vida a dois sempre foi tranquila. Tínhamos uma rotina equilibrada, gostávamos das mesmas séries, fazíamos trilhas aos domingos e corridas no parque de manhã. Nosso apartamento era pequeno, mas tinha a nossa cara. Vivíamos uma vida saudável, cuidando da alimentação, da casa, um sempre apoiando o outro. Até pouco tempo atrás, tudo indicava que nosso próximo passo natural seria o casamento. Na verdade, eu já estava planejando o pedido. Tinha até guardado um dinheiro extra para fazer isso durante as férias, num lugar especial. Eu tinha falado com os pais dela, comprado uma aliança simples, mas bonita, e só faltava o momento certo. Eu realmente achava que ela era a mulher da minha vida. Mas em setembro, comecei a notar mudanças no comportamento da Jaqueline. Ela ficou mais distante, estressada, e pediu mais espaço. Logo depois disso, recebi uma mensagem inesperada da Vanessa, amiga e colega de trabalho da Jaqueline. Ela queria me encontrar para conversar sobre a própria Jaqueline. Fiquei confuso, mas fui. No café, a Vanessa me disse que Jaqueline andava comentando que talvez não quisesse mais ficar comigo. Que pensava em terminar. Aquilo me quebrou. Perguntei se havia outro cara. Ela disse que não, mas que Jaqueline parecia muito em dúvida sobre o casamento. E que achava que eu merecia saber. Depois disso, fiz o que qualquer um faria no meu lugar, tentei salvar a relação. Me esforcei mais, planejei surpresas, momentos a dois. E Vanessa se aproximou. Me dizia como Jaqueline estava se sentindo, me dava ideias de como agradá-la, se tornou uma espécie de conselheira. Quando Jaqueline disse que queria um tempo de 1 mês para ficar sozinha e pensar, fiquei sem chão. Discutimos, e acabou virando um término. Em dezembro, a Jaqueline se mudou e eu fiquei no apartamento. Foi uma fase difícil, ver o espaço que antes era dos dois agora parecendo grande demais para uma pessoa só. Eu evitava ficar em casa nos primeiros dias. Saía para caminhar, ia até a praça, sentava em cafés onde ninguém me conhecia. O silêncio do apartamento vazio era quase insuportável. Então decidi organizar uma festa de ano novo e chamei alguns amigos. Precisava distrair minha mente, sentir que ainda havia vida fora daquela dor. Convidei também a Vanessa. Ela tinha sido uma presença constante nas últimas semanas, e apesar de tudo, parecia alguém em quem eu podia confiar. Durante a festa, ela foi simpática com todos, se enturmou com facilidade. Depois da meia-noite, quando os últimos convidados estavam indo embora, ela se ofereceu para ajudar a limpar. Ficamos conversando enquanto lavávamos copos e varríamos o chão cheio de confete. A madrugada foi se alongando, e, entre uma lembrança e outra do que tinha sido meu relacionamento com a Jaqueline, eu comecei a desabar. Vanessa ouviu. Me escutou de verdade. E quando eu me calei, ela não disse nada de imediato, apenas ficou ali. E talvez tenha sido isso, aquele silêncio compreensivo, que me fez ceder. Nos beijamos. Foi intenso, confuso, mas não forçado. A verdade é que eu estava machucado, carente, e ela estava ali. No dia seguinte, acordei com uma mistura de culpa e alívio. Culpa por ainda sentir algo pela Jaqueline. Alívio por perceber que, apesar de tudo, eu conseguia sorrir de novo. Depois disso, a Vanessa passou a vir quase todo dia. No começo,
Ela dizia que só queria garantir que eu não me sentisse sozinho. Às vezes trazia algo para jantar, outras vezes só aparecia com um vinho e um sorriso calmo. Cozinhávamos juntos, experimentando receitas que víamos no YouTube, e nos orgulhávamos quando acertávamos o ponto de alguma massa ou molho. À noite, víamos filmes, de comédia, drama, até alguns clássicos antigos, e acabávamos rindo de bobagens ou discutindo sobre os finais das histórias como dois adolescentes apaixonados pela vida. Eu ainda sentia falta da Jaqueline, e isso era inevitável. Às vezes, no meio de uma conversa com a Vanessa, me pegava querendo contar algo que só faria sentido se a Jaqueline estivesse ali. Em outros momentos, via algo na rua e pensava automaticamente em mandar uma mensagem para ela. Mas o que me surpreendia era como, aos poucos, esses impulsos foram diminuindo. A presença da Vanessa se tornava familiar. Ela sabia o que eu gostava no café da manhã, colocava música ambiente quando percebia que eu estava mais calado, e, de algum modo, fazia minha rotina solitária parecer menos árida. Ela era doce, compreensiva. Não me cobrava nada, não exigia declarações. Me escutava, me respeitava, e quando eu ria de algo idiota que ela dizia, percebia que já fazia tempo que não me sentia tão leve. Me fazia rir como há muito tempo eu não ria. Às vezes, só de lembrar do jeito que ela imitava personagens ou exagerava alguma história cotidiana, eu ria sozinho depois, lavando a louça ou tomando banho. Era uma alegria simples, mas sincera, que eu já nem sabia mais que existia. Então, no último domingo, a Jaqueline apareceu sem avisar. Estava diferente, com uma expressão de raiva e mágoa que eu nunca tinha visto nela. Tocou a campainha com força e, assim que abri a porta, ela já entrou gritando. Me acusava de traição, de falta de caráter, de ter passado por cima dos sentimentos dela como se nossos 4 anos juntos não tivessem significado nada. Foi um turbilhão. Vanessa estava lá naquele momento. Estávamos tomando café e falando sobre coisas banais, até a chegada repentina da Jaqueline transformar tudo em tensão. A presença da Vanessa só deixou a Jaqueline mais descontrolada. Ela apontava o dedo e gritava que tinha sido Vanessa quem plantou tudo na cabeça dela, a ideia de tirar um tempo, as dúvidas sobre o casamento, a insegurança sobre o relacionamento. Disse que Vanessa passou semanas reforçando a narrativa de que ela precisava de espaço, que eu compreenderia, e que isso faria bem para a relação. Quando Jaqueline hesitou, Vanessa teria dito que, se eu não aceitasse isso, era porque eu era controlador. Na visão da Jaqueline, tudo foi uma grande manipulação. Ela disse que só terminou comigo porque confiou em Vanessa, que era sua amiga há anos. E que, logo depois, Vanessa se aproximou de mim como se nada tivesse acontecido. Me chamou de traidor emocional, disse que eu não respeitei nosso passado e que Vanessa era uma víbora disfarçada de amiga. Eu tentei intervir, explicar, acalmar. Pedi que ela respirasse, que me ouvisse com calma, que deixasse pelo menos eu dar a minha versão da história. Mas a dor e a fúria da Jaqueline eram maiores do que qualquer argumento. Ela chorava enquanto falava, os olhos vermelhos, a voz falhando entre os gritos. Repetia que se sentia traída, não só por mim, mas por uma das poucas pessoas em quem confiava. Disse que se sentia estúpida por ter dado ouvidos a Vanessa, e que agora tudo parecia ter sido parte de um plano que só ela não enxergou. Naquele momento, percebi que, mesmo que eu não tivesse traído fisicamente, algo dentro dela tinha sido profundamente quebrado. A confiança, talvez. Ou a sensação de que ela tinha sido enganada, usada como uma peça em um jogo que não compreendia completamente. E o mais doloroso foi perceber que talvez não importasse mais o que era verdade ou mentira, o estrago emocional já estava feito. E ela, olhando para mim com raiva e desilusão, já não enxergava mais o mesmo Daniel que dividiu 4 anos da vida dela. Vanessa jura que não é verdade. Que só ouviu a Jaqueline desabafar, mas não interferiu. Que só me contou porque achou que eu merecia saber a verdade, e queria me ajudar. Agora eu tô perdido. Por um lado, Jaqueline terminou comigo. Ela pediu um tempo e, mesmo quando eu pedi pra gente resolver, ela insistiu em se afastar. Eu fiquei sozinho e, sim, talvez tenha seguido em frente rápido demais, mas estava machucado. Vanessa apareceu justamente quando eu mais precisava.
Por outro lado, não posso negar que é estranho. Vanessa nunca foi próxima de mim antes. Sempre esteve mais próxima da Jaqueline, e nossas conversas se limitavam a momentos em grupo, quase sempre em aniversários ou jantares casuais. E de repente, ela virou uma presença constante na minha vida, como se tivesse atravessado uma porta que sempre esteve entreaberta, e agora agia como se me conhecesse há anos. Ela sabia o que me animava, como me acalmar, como puxar assunto nos momentos certos. Era como se tivesse estudado cada detalhe meu antes de se aproximar. E se Jaqueline estiver dizendo a verdade? E se Vanessa realmente minou meu relacionamento por interesse? Às vezes fico pensando que fui manipulado emocionalmente no momento mais vulnerável da minha vida. Será que me deixei levar pela carência? Será que fui só uma peça em algo maior que eu ainda não consigo entender? Fico me perguntando. Eu traí emocionalmente? Deveria ter contado a Jaqueline sobre as mensagens da Vanessa antes de tudo? Eu fui rápido demais para seguir em frente? Não quero fazer papel de idiota, nem machucar ninguém mais. Só quero entender o que de fato aconteceu aqui. Deixe nos comentários. Comentário do curador. O que aconteceu aqui é um clássico caso de triângulo emocional, mas com uma camada extra de manipulação passiva e vulnerabilidade afetiva. O OP foi pego entre duas versões da história, e o mais complicado é que as duas podem estar certas ao mesmo tempo. Jaqueline pode ter realmente tido dúvidas sobre o casamento e, em meio à pressão, se deixou influenciar por alguém que ela acreditava ser sua amiga. Por outro lado, Vanessa pode ter enxergado uma oportunidade de se aproximar justamente quando o OP estava mais fragilizado emocionalmente. Ou talvez tudo tenha sido apenas uma coincidência de sentimentos e momentos mal interpretados. O fato é, Jaqueline terminou, mesmo que tenha sido mal aconselhada. E o OP, machucado, seguiu em frente. Rápido? Talvez. Mas não foi traição. Ele apenas buscou apoio onde encontrou acolhimento. Agora, se Vanessa realmente agiu com segundas intenções, isso vai aparecer com o tempo, porque relações construídas sobre manipulação não se sustentam. O mais importante agora é que o OP reflita sobre o que aprendeu com tudo isso. Sobre os sinais que ignorou, sobre o tipo de apoio que aceita, e principalmente sobre o tipo de relação que deseja ter no futuro. Ele merece um relacionamento transparente, com espaço para diálogo e confiança mútua, e não um campo minado de bastidores e dúvidas. Obrigado por assistir até aqui. Para mais histórias como esta, curta este vídeo, inscreva-se no meu canal e compartilhe nas redes sociais.